E aí pessoal, tudo bem? Segundo ano, nossa segunda semana de aula, aula 2, tá bom? Aula de resolução de exercícios, tá bom? Capítulo 4, prismas. Lá da frente B de vocês, da página 282 até a página 292. Vamos lá para a correção. Na aula passada, eu passei para vocês o DH, tá bom? Desenvolvendo habilidades da página 290 até a página 291. Eu vou resolver com vocês algumas questões, tá bom? E as demais, caso vocês tenham dúvida, acompanhe a nossa live, tá bom? Vamos lá. Segunda questão, ela diz assim, ó. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água, cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, de profundidade constante igual a 1,7, com largura e comprimentos iguais a 3 e 5. Tá bom? O nível da lâmina da água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. Laura, como assim? Aí, pessoal, é aquela ideia, a profundidade é 1,7. Só que tem 50 centímetros onde a água fica abaixo. Então, aí você tem uma distância da água até a ponta da piscina, certo? Essa variação. E essa variação é 50 centímetros. Então, o que você vai calcular? O volume da água como é uma piscina, um paralelepípedo, você tem comprimento, largura e altura. Aí o comprimento, ele diz que vale 5, a largura é 3 e a altura, em vez de você trabalhar sendo 1,7, você coloca 1,2, porque é até onde vai ficar a água nessa piscina. Tá bom? Vamos lá, continuando. Aí calculando o volume total, como é em metros cúbicos, você tem 18 metros cúbicos, passando para litro, 18.000 litros. Tá bom? Vamos lá. Ele diz que para cada litro, ele vai utilizar, para cada 1.000 litros, ele vai utilizar 1,5. Então, você vai pegar os 18.000, vai multiplicar por 1,5 e vamos dividir ele para 1.000. Fazendo esse processo todinho, a sua resposta final é 27 ml desse produto. Item B. Tá bom? Terceira questão, ele diz assim, ó. Uma fábrica que trabalha com matéria-prima de fibra de vidro possui diversos modelos e tamanhos de caixa d'água. Um desses modelos é um prisma reto de base quadrada, com o objetivo de modificar a capacidade de armazenamento de água. E está sendo construído um novo modelo com as medidas das arestas da base duplicadas, olha só, sem alteração da altura, mantendo a mesma forma em relação ao antigo modelo. O volume do novo modelo é de quanto? Pessoal, primeiro, você vai calcular aí a área, o volume da primeira figura. Como é que a aresta, vou chamar a aresta de A, o H vai ser a altura, ou seja, a área, o volume é a área da base vezes a altura. Por ser um quadrado, você tem A ao quadrado vezes H, tá certo? Agora, como ele vai duplicar a base, cada lado, ou seja, a área da base agora vai ser 2A ao quadrado. Aí 2A ao quadrado fica 4A ao quadrado vezes H, que é a altura que não vai se alterar de maneira nenhuma. Ou seja, de um para o outro, você vai observar que a área, o novo volume vai ser 4 vezes maior do que o antigo. Item correto, item B. Tá bom? Próxima questão de vocês, vou lá para a oitava. Glaude, e as outras? As outras, pessoal, você tem aí o recurso do QR Code. Livro digital SAI, tá bom? O app do SAI Questões. Utilizem ele para servir como apoio de estudo para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Oitava questão, ela diz assim, ó. Enem 2017. Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico de 80 centímetros de aresta,
que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição 5 caixas com diferentes dimensões, conforme o descrito. O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior. O que você vai fazer? Você vai calcular o volume. Você vai calcular o volume do objeto, por ser um volume cúbico, um objeto cúbico, é 80. Então, você vai multiplicar 80 vezes 80 vezes 80. Aí você tem o volume do objeto, certo? E você vai calcular o volume das caixas, da caixa 1, caixa 2, sempre multiplicando as 3 dimensões. E aquele que vai ter a menor diferença entre a caixa e o objeto é a caixa de número 3. Tá bom? Então, o item correto de vocês é o item C. Tá bom? Vamos lá. Nona questão. Diz assim, ó. O índice pluviométrico é utilizado para mensurar a precipitação da água da chuva em milímetros em determinado período de tempo. Seu cálculo é feito de acordo com o nível da água da chuva acumulada em 1 metro quadrado. Ou seja, se o índice for de 10 milímetros, significa que a altura do nível acumulado em um tanque aberto em formato de um cúbico com 1 metro quadrado de área é de 10 milímetros. Em uma região, após um forte temporal, verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em uma lata de formato cilíndrico com raio de 300 milímetros, tá bom? E a altura 1.200 milímetros era 1/3 da sua capacidade. Utilize 3 como aproximação para o π. O índice pluviométrico da região durante o período temporal em milímetros é de quanto? Vamos lá, pessoal. O que você vai calcular? Você vai calcular o volume da água, certo? Numa lata cilíndrica. O volume do cilindro, ó, é 1/3, certo? De πr ao quadrado. Então, é 1/3 πr ao quadrado. Então, 1/3 vezes o π, que é o 3, vezes 300 ao quadrado. Tá bom? Vezes, os 1.200. Fazendo todo esse cálculo aqui, você vai encontrar esse número aqui, 180 milhões de milímetros cúbicos. Tá bom? Vamos lá. Logo, a altura desse mesmo volume no tanque de base quadrada de 1 metro quadrado de área é dada por x vezes 1.000 vezes 1.000. Eu tenho que saber quem é esse valor desse x. O que você vai fazer? Você vai multiplicar 1.000 vezes 1.000, que dá 1 milhão, e vai dividir esses 108 milhões para 1 milhão. Dá um total de 108 milímetros. Tá bom? Item correto, item D. Pessoal, na próxima aula, vou continuar trabalhando com vocês a ideia de prismas. Vou continuar resolvendo questões, tá bom? Em via de dúvidas, acessem o portal de vocês, Agenda Edu, tá certo? Acompanhem as redes sociais do colégio, tá certo? Participem da nossa live. Fique com Deus e até a próxima.